Quero convidar o nosso irmão Márcio, ele vai ser o mensageiro da noite, e que Deus abençoe você que veio e possa sair daqui melhor do que você entrou. Que Deus possa abençoar o mensageiro da noite. Amém. Queria saudar a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, das mamães. Parabéns, mamães, pelos seus dias. Parabéns por todas vocês, mulheres guerreiras, vitoriosas, que têm ensinado seus filhos no caminho do Senhor. Amém por isso. E hoje eu trago uma mensagem rápida, porque já estamos com o tempo reunido. O tema é Família de Deus. Eu queria ler com vocês 1 Crônica 17, 27. Diz assim o texto: queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, abençoaste, e ela será abençoada para sempre. A bênção de Deus é importante dentro de um lar. Esse texto é uma oração do rei Davi, pedindo bênção para a sua casa. O rei Davi sabia, conhecia, ele era chamado amigo de Deus, então ele sabia que ele dependia da bênção de Deus para tudo, e para fazer do lar dele o seguimento da casa do céu. Quando mudamos para uma casa, nos preocupamos com cada detalhe. Assim a nossa casa, nós temos que nos preocupar com cada detalhe da nossa casa, que a gente coloca, como a gente fala, porque a bênção de Deus depende disso. Nós temos que vigiar a cada instante, a cada minuto com quem nós lidamos. Eu queria, junto com vocês, refletir em algumas casas que foram abençoadas por Deus do Antigo Testamento. A primeira casa que eu queria citar aqui foi a casa de Noé. Chama-se Casa da Salvação. Em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. A família de Noé foi escolhida por Deus para ser salva do dilúvio, através de uma geração de Noé. Deus renovou a humanidade. Seus filhos, nora, esposa, acreditaram na palavra do Senhor, trabalharam na arca para a salvação da sua casa. Todos trabalhavam juntos, todos acreditavam em Deus, dentro de um propósito, para receber a bênção de Deus. A casa que trabalha junto, em nome de Jesus, em nome do Senhor, recebe a bênção de Deus toda hora. Isso é gratificante. E eles foram testemunha do livramento de Deus, que Deus lhe deu. Posteriormente, seus netos e demais descendentes saberiam e que foram escolhidos por Deus. Sua família também foi escolhida para receber a salvação. A sua família, todas as famílias que estão aqui foram também escolhidas para receber a salvação de Deus. Amém? Todos foram escolhidos para receber a salvação de Deus. A salvação é a maior bênção que a família precisa. Uma casa abençoada, as pessoas são salvas. A segunda casa que eu quero citar aqui é a casa de Abraão. Em Gênesis 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ali, ele traz 7 bênçãos sobre Abraão. A primeira bênção que Deus trouxe sobre Abraão, diz assim: far-te-ei uma grande nação. Diga assim: Deus fala comigo que vai me fazer uma grande nação. Fala: Deus vai me fazer uma grande nação. A segunda bênção que Deus traz sobre Abraão: abençoar-te-ei. Fala assim: Deus está me abençoando. Terceira bênção: engrandecerei o teu nome. Fala assim: Deus está engrandecendo o meu nome. Quarta bênção: tu serás uma bênção. Essa daqui foi demais. Diz assim: Deus está falando que eu sou uma bênção. Quinta bênção:
Fala assim: abençoarei os que te abençoarem. Fala assim: Deus está me abençoando aqueles que eu vou abençoar. Aqueles que eu vou abençoar. Sexta bênção: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Sétima bênção: em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias da terra vão ser benditas no nome do Senhor. Deus deu a Abraão uma bênção sobre sua família, que deveria ser estendida não somente para os seus familiares, e sim para todas as famílias da terra. Mas antes de abençoar, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Por isso Deus disse: "Se tu uma bênção". Fala assim: Deus está falando comigo agora, eu tenho que ser bênção de Deus. Fala: eu tenho que ser bênção de Deus. Eu tenho que abençoar o meu próximo, mesmo que eles me amaldiçoem. Em Gálatas fala que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há. A casa que tem a bênção de Deus, a casa que tem um propósito, todos dentro da casa recebem a bênção. Isso faz me lembrar de Jó. Hoje de manhã eu estava dando aula aqui na escola dominical, eu falei um pouquinho de Jó. Jó era um homem extremamente rico. A fortuna de Jó girava em torno de 100 milhões de reais. Hoje, se fosse hoje, tudo que ele tinha. E Jó era uma bênção. Jó tinha empregado, muitos empregados. E Jó todo dia oferecia sacrifício a Deus pelos empregados dele. E a palavra diz que Satanás veio na presença de Deus e falou para Deus: não tenho como encostar a mão em Jó e no que ele tem, porque você é uma sebe. Você sabe o que seria uma sebe? Sebe, eu acho que vocês já viram, que é aquelas plantas que ficam no muro, agarradas no muro. Aquilo dali é uma sebe. Ou seja, Satanás não encosta naqueles que estão na presença de Deus. Então ore pelas suas famílias, ore pelos seus filhos, ore pelo seu vizinho, ore por todos, mesmo que eles não mereçam. Uma casa abençoada tem pessoas que são bênção, todos são abençoados. A terceira casa chama-se casa do ministério, casa de Arão. A família de Arão foi escolhida para exercer o sacerdócio. Todos os seus descendentes tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdote. A geração de Arão foi abençoada com esse ministério especial de interceder pelo povo e viver em adoração a Deus. Nós somos o sacerdote de Deus. Nós trabalhamos em intercessão, na quarta-feira, como estamos aqui, intercedendo pelo povo, por todas as pessoas. Isso é uma bênção de Deus. Estar na presença de Deus é gratificante. A quarta casa de Josué, decisão. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir: aos deuses a quem serve o vossos pais, que está além do rio, aos deuses dos amorreus, cuja terra habita. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Diante da escolha entre servir Deus e aos ídolos, Josué se mostrou irredutível e decidido, mesmo como todos hesitassem, mas ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor, e por isso deixou a célebre declaração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa abençoada é onde se tem decisão de servir a Deus. Não tem hesitação, tem que ter certeza: eu quero servir a Deus. Digam assim: eu quero servir a Deus, eu amo servir a Deus. Amém, por isso. Quinta casa, casa de Obed, prosperidade. Deus é de prosperidade espiritual. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom e o Giteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-Edom e toda a sua casa. Em 2 Samuel 6, do 11 ao 12, diz assim: então vieram a Davi
dizendo: abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Onde Deus habita, habita a bênção. Fala assim, fale assim: Deus habita na minha casa. Por isso eu sou abençoado. Amém. A sexta casa, casa de Ezequias, organização. Ezequias não gostava de bagunça e por isso promoveu uma reforma espiritual em Israel, assim que começou a reinar, retirando todos os ídolos que não faziam parte de Deus. Quando o rei Ezequias recebeu a mensagem do profeta Isaías de que morreria, então tinha que colocar a sua casa em ordem para deixar tudo em dia. Ezequias se colocou em oração no mesmo momento, entregando sua vida ao Senhor, e foi abençoado por mais 15 anos de vida. Olha que bênção. Onde Deus está, há prosperidade. Fala assim: onde Deus habita, há prosperidade. E Deus habita na minha casa. Minha casa é próspera. Meus filhos é próspero. E todos que entram dentro da minha casa são prósperos. Amém. Sétima e última casa, casa de Davi, promessa de Deus. A família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus, como toda promessa está condicionada à obediência. E os descendentes de Davi se afastaram do Senhor e perderam o reinado. Contudo, Davi tinha um propósito muito maior para a sua família, através dessa geração, e que Jesus veio como filho de Davi, cumprindo o propósito do Senhor, não somente para a família de Davi, e sim para toda a humanidade. Deus tem promessa grandiosa para a sua família, é a palavra de Deus, e essa palavra não falha. Busque viver o propósito de Deus para a sua casa e nunca se afaste dos caminhos de Deus. Nunca se afaste do caminho de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem com 2 Crônicas 7,14. Uma casa abençoada por Deus recebe as bênçãos da salvação. Cada membro da família se torna pessoas abençoadas, passando a servir ao Senhor em ministério especial, como uma vida decidida a abrir a mão de tudo que não for bom, mas como resultado recebe prosperidade em tudo que se faz, além do que tudo está sempre organizado, sem deixar brecha, porque esta família tem promessa do Senhor. E a palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos repetir de novo. Se o meu povo, meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei e sararei a terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então ore, acredite, Deus está presente em todo momento de nossa vida, todo instante. Amém? Receba a bênção do Senhor. Famílias, parabéns. Mães, vocês são maravilhosas. Parabéns.